Olá, que a paz do Senhor seja com você, que a graça, que a misericórdia e que a bondade do Senhor estejam com você e com a sua família. Eu vou te contar hoje uma história que todo mundo conhece, é muito conhecida, mas eu queria pescar alguns detalhes desta história que pouca gente conhece. Eu queria começar lendo para você Gênesis capítulo 32, e eu vou ler para você a partir do versículo 25, que diz assim: Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoar. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás mais Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Esta é uma luta que muitas pessoas costumam confundir e achar que quem lutava com Jacó era um anjo. Mas eu estou aqui para te dizer, para te afirmar que não era um anjo. E já já eu vou dizer para você quem é que lutava com Jacó no Val do Jaboque. Fato é que Jacó estava ali voltando da casa do seu tio. Jacó passou 20 anos morando com o tio Labão. Lá ele casou-se com Raquel, mas também se casou com Lia, porque assim como Jacó enganou seu pai, Jacó também foi enganado pelo seu tio e no futuro ele foi enganado pelos seus filhos. Para você ter uma ideia da lei do retorno, aqui se faz, aqui se paga. Jacó era irmão de Esaú, os dois eram gêmeos. Eram gêmeos, mas eram bem diferentes. Jacó era mais caseiro, mais dedicado ao lar, e porque Jacó era mais caseiro, mais dedicado à casa, era o queridinho da mamãe. A sua mãe amava demais Jacó. Amava os dois, obviamente, mas era mais sintonizada com Jacó. Esaú era mais valente, era mais corajoso, era um caçador, era um soldado, era um exímio caçador, o Esaú. E então, por Esaú ser um caçador, ser uma pessoa, vamos dizer assim, mais masculinizada do que o irmão, Esaú era o queridinho do papai. Acontece que cada um queridinho do pai e da mãe, isso causou um conflito entre os dois, e Jacó tentou então roubar a primogenitura, ou seja, a bênção que era de direito de Esaú. Mas pastor, não eram gêmeos? Como é que tinha primogênito? Neste caso, a primogenitura era daquele o primeiro que nasceu, que foi Esaú. E é importante lembrar que quando Esaú nasceu, a Bíblia diz que Jacó veio grudado, a sua mão agarrada no calcanhar de Esaú. Então, junto com a sua mãe, Jacó armou uma cilada, armou uma armadilha para roubar a primogenitura do irmão. O seu pai Isaac já estava avançado em idade, não conseguia mais enxergar direito, e então Jacó se vestiu do irmão, colocou pelos nos braços, porque Esaú era um homem peludo, e então Jacó preparou uma caça. A mãe preparou a caça e Jacó levou para o pai. Quando Jacó entrou, percebam como os pais são, quando Jacó entrou, mesmo sem vê-lo, Isaac percebeu que havia algo de diferente. Perguntou: quem está aí? Jacó disse: sou eu, meu pai Esaú. Esaú? Mas está parecendo Jacó? Obviamente que Jacó tentou mudar até a voz para se parecer com seu irmão. Olha que história impressionante. Olha que história interessante. E então Jacó chegou, ofereceu para o pai a comida, o pai comeu, então Jacó pediu a bênção. E o pai, duvidando: mas você é Esaú mesmo? Jacó disse: sou, meu pai. Não está me conhecendo? Chega aqui perto. E Jacó, tremendo, eu imagino, se aproxima do pai, o pai toca no braço de Jacó, percebe os pelos que não eram deles, eram pelos de animais, mas para enganar o pai, Jacó então conseguiu enganar o pai, e o pai acredita que era Esaú. Profere a bênção, Jacó sai dali com a bênção do pai, mas foi uma bênção roubada, enganada.
Quando, minutos depois, Esaú chega, prepara a comida e leva para o pai. Quando Esaú chega, meu pai, eu trouxe a sua comida. Então Isaac disse, de novo Esaú. E Esaú então percebe, e o pai também, Isaac, percebem que foram enganados. Ah, meus irmãos, Esaú não ficou feliz não ficou gatinho não. Esaú subiu a fúria e a vontade de Esaú era matar Jacó. E para fugir da morte, Jacó então foge praticamente com a roupa do corpo. E o resultado é que Jacó nunca mais viu seu pai, nunca mais viu a sua mãe. A sua mãe, antes dele fugir, a sua mãe o orientou a fugir para a terra de Labão, o seu tio. Lá ele conheceu Raquel, mas essa é uma outra história. 20 anos Jacó ficou na terra do tio e Jacó prosperou. A Bíblia diz que Jacó enricou. E chegou o momento que Jacó ganhava mais dinheiro do que o próprio patrão, o Labão. Voltando, Labão se sentiu enganado porque Jacó estava ganhando muito dinheiro. E então Jacó decidiu voltar para a casa do seu pai. E agora, no Val do Jaboque, Jacó tem um encontro. De madrugada, Jacó se retira para orar. A verdade é que naqueles 20 anos, desde quando Jacó enganou seu pai, desde quando Jacó enganou seu irmão, ele nunca foi feliz, não tinha paz no seu coração, porque a sua consciência o acusava o tempo inteiro. No Val do Jaboque, enquanto Jacó, ajoelhado, orava, sentiu uma mão no seu ombro, pensou que era um bandido, aquele lugar, um lugar perigoso, e Jacó começa a lutar com aquele homem. E a Bíblia diz que a luta foi quase uma noite inteira, quase no amanhecer. O homem disse, deixa eu ir porque já vai amanhecer o dia. Mas antes de despedir-se de Jacó, o homem tocou com seu dedo na coxa de Jacó. E quando tocou, o fêmur deslocou-se e Jacó na hora caiu por terra. Naquele momento, Jacó percebeu que não estava lutando com um homem comum. Jacó percebeu que havia poder naquele homem, porque um simples toque deslocou a sua coxa. Quando então o homem disse, deixa-me ir, Jacó gruda nos pés, nas pernas daquele homem e diz, não, você só vai quando me abençoar. Jacó sabia que a bênção que ele havia recebido há 20 anos atrás foi uma bênção usurpada, enganada. O nome Jacó significa enganador, mentiroso, e Jacó fez jus ao seu nome. Daí a importância dos pais pensarem bem os nomes que vão dar para os seus filhos, porque acredite, o nome que você dá para o seu filho, de alguma forma pode influenciar na sua personalidade. Jacó, então, agarrado nas pernas do homem, pede a bênção. E o homem pergunta, como é o teu nome? E Jacó disse, meu nome é Jacó, significa enganador, mentiroso. E o homem disse, não, teu nome não é mais Jacó. Daqui para frente o teu nome será Israel, príncipe de Deus. Aquele homem, que alguns acham que era um anjo, abençoa Jacó e vai. Só que não era um anjo. Aquele homem que lutou com Jacó no Val do Jaboque era o próprio Jesus. Anjo não abençoa, anjo não muda nome de ninguém, anjo não muda a história de ninguém. Aquele homem era Jesus Cristo, abençoou, mudou o nome e a história. E não só mudou o nome e a história, mas Jesus Cristo ali no Val do Jaboque com Jacó, ele mudou a história de Jacó. Assim como o nome foi alterado, todo o rumo da vida de Jacó, agora Israel, também foi mudado, foi transformado pelo poder de Deus. Muitas vezes nós vivemos atribulados, não temos paz no coração, porque fizemos algo de errado, e pior do que você não perdoar alguém é você não se perdoar. E muitos de nós, porque fazemos algumas coisas erradas no passado que trouxeram consequências para nós até hoje, inclusive, nós não conseguimos conviver e nós não nos perdoamos. É importante para que Deus mude não o teu nome, mas para que Deus mude o teu coração, para que Deus mude a tua história, é importante que você se perdoe
E este perdão você vai conseguir ter para si quando você se encontrar verdadeiramente com a pessoa de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu coração, o Senhor levante a sua santa face e te dê a paz. Se inscreva no canal, compartilhe esta mensagem, compartilhe esta palavra com 3 pessoas. Consegue fazer isso? Pense aí, peça a Deus orientação para 3 pessoas, para você disparar, para você compartilhar esta mensagem e junto comigo você ser um semeador, uma semeadora de esperança. E Deus vai te recompensar.